chamando muita atenção. Por que os brasileiros que moram nos Estados Unidos apoiam Trump? Há tanto tempo estamos falando sobre isso, temos várias reportagens aí que já apareceram aqui com os nossos colunistas, como o próprio Jamil Chad. Existe até uma pesquisa que mostra que 60% dos eleitores brasileiros afirmam votar em Kamala Harris, ante 35% que dizem preferir o republicano. Esses são dados de algumas pesquisas. No entanto, há outras que mostram que há muitos brasileiros que apoiam Donald Trump. Maioria de brasileiros com poder de voto nos Estados Unidos é democrata, mas o apoio a Trump quase que dobrou no país desde 2016, segundo um pesquisador ouvido aqui pela nossa reportagem, que é o Maurício Moura, que é o fundador do IDEA, que é esse instituto de pesquisa que analisa a intenção de voto de americanos com dupla cidadania nos Estados Unidos. Na fala dele, na análise desse brasileiro, Maurício Moura, sobre a posição de brasileiros que moram nos Estados Unidos, disse ele, abre aspas, a cada eleição vemos um aumento do número de eleitores republicanos nos três ciclos eleitorais. Trump avançou no percentual de brasileiros dizendo que iam votar nele. Desde 2016, ele praticamente dobrou a sua intenção nesse grupo. A popularidade de Trump entre brasileiros está crescendo, apesar das inúmeras falas de Trump contra imigrantes, como até falou agora há pouco e relatou o Leonardo Sakamoto. Estamos de volta aqui, pegando o gancho nessa reportagem que está na nossa página do UOL, Josias, como entender a posição dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Segundo até a análise bem interessante desse pesquisador, ele diz que desde 2016 vem aumentando o apoio de brasileiros que vivem nos Estados Unidos a Trump. Aí a gente lembra daquela imagem da brasileira recebendo o sanduíche de Trump do McDonald's e ela falando, ai, não deixe que os Estados Unidos se transformem no Brasil. Acho que ela representa bem esse grupo de brasileiros que vem apoiando cada vez mais Trump. Por que isso, Josias? Olha, eles estão submetidos, os brasileiros, os estrangeiros, os imigrantes que lá estão nos Estados Unidos, estão submetidos à mesma atmosfera respirada pelos norte-americanos, pela sociedade americana. E, evidentemente, submetidos também aos mesmos tipos de influência. E há um movimento, e é um movimento que não se restringe aos Estados Unidos, ele está presente em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, um movimento de avanço da direita, e em alguns casos até da extrema-direita. Acabamos de sair de uma eleição no Brasil em que as urnas dos municípios sinalizaram, sopraram um vento de direita, de centro-direita, e o mesmo ocorre nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a matiz menos sutil, Partido Republicano e Democratas, tem diferenças mais sutis. Os republicanos são considerados mais conservadores, os democratas mais progressistas, mas, em essência, não há grande diferença entre eles. O Donald Trump ele se destaca, ele destoa da tribo, mesmo entre os republicanos, porque ele não é de direita, ele é de extrema-direita, é um grotesco injetado no sistema político americano. E o brasileiro, assim como uma parte da sociedade brasileira se encanta com a direita, com a centro-direita e até com a extrema-direita personificada no Bolsonaro, também lá nos Estados Unidos, os brasileiros submetidos a essa atmosfera que é semelhante à que vivemos aqui, guardadas as devidas proporções, o brasileiro também se posiciona de forma mais conservadora, menos conservadora, e por essa análise que você nos traz, Fabiola, os brasileiros estão crescentemente se encantando com o discurso do Trump. É muito curioso, há até um quê de burrice nisso, porque o Trump ele representa um movimento anti-imigração, fala em promover deportações em massa se ele retornar à Casa Branca. Agora, ele conseguiu produzir um fenômeno muito curioso, porque ele colocou imigrante contra imigrante. O imigrante que tem documento, pode ser o caso de algum desses brasileiros, já tem uma determinada posição na sociedade, tem um trabalho, ainda que um trabalho nos subúrbios do sistema econômico americano, esse
imigrante com documento, ele tende a se contrapor ao imigrante indocumentado, como se diz, o que ainda não se legalizou. Então, ele enxerga esse outro imigrante sem documentos como um potencial concorrente na disputa pelo mercado de trabalho. Então, o Trump conseguiu até isso, colocar imigrante contra imigrante. Mas eu diria a você, Fabíola, que o que explica a posição dos brasileiros é a mesma coisa que explica o fato de o Donald Trump, sendo a figura grotesca que é, estar agora disputando novamente a Casa Branca com chances de vencer. Não é? Então, o brasileiro que está lá está submetido a essa mesma atmosfera e respira esse mesmo ar intoxicado. É um ser humano como os americanos que lá estão, Fabíola, submetidos a essa distorção que está lá e está aqui também no Brasil. É, e eu acho que é um pouco nesse gancho que você dizia, né, o Sakamoto, apesar desses ataques de Trump aos imigrantes e a várias parcelas e focos, né, das pessoas americanas ou que vivem nos Estados Unidos, há esse apoio por outras razões, né? O foco em especial dos brasileiros, rapidamente, como é que você analisa? Fabiola, concordo plenamente com você. A construção do voto, ela é multifacetada, né? Não é só a questão da imigração. A questão da imigração pesa. E aí, pessoas sem documento tendem a apoiar democratas, pessoas que os brasileiros conseguem o documento, muitos deles passam a apoiar republicanos porque não querem ter os seus direitos conquistados, que foram conquistados, sendo corroídos por aquela leva de imigrantes que eles já fizeram parte. Pode parecer contraditório, mas é bastante racional. Mas também tem outros elementos no meio, a religião, por exemplo. Você tem muitos brasileiros que estão lá, imigrantes pobres conservadores, que têm uma relação muito forte com a questão do direito ao aborto, principalmente por conta da sua conexão religiosa, com religiões evangélicas neopentecostais que criticam isso. E o que acontece é que a questão do direito ao aborto foi um dos principais pontos de pauta de Kamala Harris devido à proibição por parte da Suprema Corte de uma permissão que já era, na verdade, de décadas, né, de 4, 5 décadas nos Estados Unidos. Então, o voto vai se formando por várias razões diferentes. A relação com o aborto, a relação com determinadas pautas conservadoras. Você tem a questão, por exemplo, da população, de uma parte da população negra, tem especialistas que colocam que votam na Câmara por identificação, por conta do que ela fala, mas também que votam no Trump por conta do quê? Por conta de machismo, às vezes. Por conta que a Câmara é uma mulher. Já tivemos um presidente negro, o Barack Obama, mas Kamala é mulher, e tem muita gente que fala não, não quer uma mulher na presidência. E aí também tem brasileiro que vota no Trump por conta do discurso com relação a garantir mais trabalho. A quantidade de empregos à disposição nos Estados Unidos para determinados grupos imigrantes são menores do que era antes, quando o Brasil teve fluxos migratórios brasileiros mais intensos, né? Lembra? O governador Valadares se mudando para os Estados Unidos. Então, você vai pegar regiões ricas, como Manhattan e outras regiões, a maioria dos brasileiros nos Estados Unidos ainda vota Câmara, segundo a pesquisa do Maurício, da Big Data Ideia. Só que você vai pegar áreas com mais pobres, Newark, ou regiões de Newark, entre outros, em New Jersey, você vai pegar já uma quantidade grande, porque o pessoal está insatisfeito, porque não alcançou também o sonho americano.